começou, já estamos ao vivo. Fala, foi mal, obrigado. Bem? Estou te escutando bem. Como é que tá o meu áudio aí? Tranquilo? Estou testando aqui um fone de ouvido meio improvisado, mas vamos embora. Tudo ótimo, graças a Deus, rapaziada. Mais um pé direito. E ó, hoje um pé direito muito especial para todo mundo que é contra a pouca vergonha no Brasil, tá? Então, todo mundo que estiver chegando nessa live, que chegar depois nesse vídeo, quando ele ficar gravado, já deixa o like, já compartilha com todo mundo que você puder, porque hoje a gente vai trazer verdades, né, sobre essa CPMI tão falada. Porque, só para passar para Eduardo Bolsonaro, porque eu já tenho aquele linguajar mais popular mesmo, eu nunca vi alguém ter a casa invadida. Minha casa foi invadida. Eu nunca vi. A primeira coisa que eu vou fazer é eu falar para a polícia, ó, eu quero ter acesso às imagens. Quem roubou minha casa? Quem invadiu minha casa? E, cara, precisa chamar muito o povo de otário, para falar, ó, invadiram o Congresso e eu, presidente da República, quero o sigilo das imagens. É chamar o povo de idiota, é chamar o povo de otário. Então, parabéns, Du, para você como deputado, para todos os deputados que votaram, assinaram, né, a favor dessa CPMI, porque foi protocolada, né, Du? Então, a gente, o povo brasileiro, vai saber a verdade do que aconteceu naquele dia 8 de janeiro. E, Du, eu sempre faço questão de deixar claro, se for para culpar alguém de direita, se for provado, que seja punido, mas que se saiba quem foi o culpado. Se for para punir de esquerda, também. E o Lula não queria. O Lula queria sigilo. Então vai ser muito legal a gente ter o Magno Malta hoje aqui com a gente, que é o senador, é um dos candidatos aí a ser relator dessa CPMI, presidente. E você, Edu, para a gente explicar para o povo brasileiro a importância desse dia de hoje, vocês terem conseguido protocolar essa CPMI do dia 8 de janeiro, irmão. Parabéns. Até você, para quem acompanha um pouquinho da política americana, né, você consegue traçar um certo paralelo. Claro, tem as suas diferenças, as suas peculiaridades, né? Mas lá nos Estados Unidos, em 6 de janeiro de 2021, ocorreu a invasão ao Capitólio. Capitólio nada mais é do que o Congresso norte-americano. E aqui no Brasil foi em 8 de janeiro de 2023. Então você veja que até o mês é o mesmo, né? Aqui ocorreu a invasão também do Palácio do Planalto e do STF, mas o que ocorre? Essa pauta lá nos Estados Unidos sempre serviu para a esquerda americana, que lá é o pessoal do chamado Partido Democrata. Então, nos Estados Unidos, o Partido Democrata sempre arrebentava quando o assunto era 6 de janeiro. O que aconteceu agora depois dessas eleições do ano passado, que eles falam de eleição dos midterms, né, de meio de mandato? Eles renovaram o Congresso e agora a Câmara dos Estados Unidos ela é de maioria do Partido Republicano, de direita, com viés mais conservador. E aí o que eles estão fazendo agora? Como eles têm o presidente da Câmara, ele teve acesso às câmeras do Capitólio e está botando os vídeos, está publicando, né, esses vídeos e que está permitindo que as pessoas possam olhar por si só e tirar as suas conclusões. E aí começam vários fatos novos. Por exemplo, antes da invasão, um policial soltou um gás lacrimogêneo na própria polícia. O que fez a polícia, tinha um cordão humano de policiais, recuar para dentro do Capitólio. E a multidão veio junto. Será que esse lançamento do gás lacrimogêneo foi proposital do policial? Por que ele não lançou para a multidão, que ele lançou no meio dos policiais? Será que foi um erro? Será que ele fez por querer? Tem que chamar esse cara para ouvir ele. Né? Mais de ano aí que a esquerda está falando em atentados contra a democracia, etc. E ninguém chamou essa pessoa para inquiri-la, para perguntar para ela o que aconteceu. Então isso daí é só para falar para vocês de um exemplo do que pode ser feito aqui no Brasil. Uma CPMI, para ficar bem claro, o que acontece quando tem uma CPMI? É uma chamada atribuição atípica dos parlamentares. Os parlamentares, eles passam a ter as atribuições de um juiz. Então, essa comissão, essa CPMI, ela vai poder requisitar documentos, ela vai poder não pedir, mas exigir que testemunhas venham depor no Congresso. Ela provavelmente vai poder quebrar alguns sigilos. E daí você conseguir ver realmente, dar luz a esses fatos. E é como o Thiago Asmar falou, a gente não quer proteger um, privilegiar outro. A gente quer simplesmente separar o joio do trigo. É saber quem é que fez
E quem é que estava ali a passeio, passou sem querer, ou então estava no acampamento, não invadiu lugar nenhum? Tem gente, Osmar, de outros estados, que nem no Distrito Federal estava, de outros estados que estava acampando em frente ao quartel-general lá, e hoje em dia está na cadeia. É preciso verificar quantas dessas pessoas estão na cadeia, saber por que elas foram presas. Porque no Brasil, o que mais se vê é fascínio, traficante, assassino, saindo pela cadeia, e o pessoal, os advogados de vez, falam, não, é um devido processo legal, é ampla defesa. E o que a gente está vendo é que são esses presos, eles estão incomunicáveis. O Alexandre de Moraes determinou a proibição de visitas. Os advogados reclamam do acesso aos seus clientes. A gente nunca viu isso no Brasil. Aliás, isso nunca foi visto em nenhuma democracia do mundo. Esses aí são claros aspectos, características de ditaduras, né, Asmar? Agora, Du, uma coisa, que é importante a gente deixar claro. Primeiro, galera, algumas redes sociais não estão engajando vídeos de direita. Então, deixem o seu like nessa live. Se você está no canal Pilhado, que é o meu canal, no canal do Eduardo Bolsonaro, deixa o like e compartilha esse link com todo mundo, principalmente no YouTube, porque muitas vezes não está recomendando e a gente poderia ter uma audiência muito maior se tivesse. Então, vamos unir a gente mesmo, a gente se une, compartilha link nos grupos, deixa like, vamos fazer de tudo para a gente engajar. Por nossa conta, a gente já tem 4.000 pessoas aqui, juntando YouTube e Facebook. Então, vamos ajudar. Ô, Du, uma coisa que eu queria saber, que é importante, o que você está falando aí? Asmar, só para falar que o senador Magno Malta está ok já para entrar? Vamos chamar o senador, você pergunta para ele então, Asmar? Claro! Quando puder entrar aí, 1 minuto. A gente vai trazer aqui o senador Magno Malta, enquanto o Eduardo tenta resolver aí com a equipe que a gente vai colocar, explicando. Magno Malta, senador, que é um dos candidatos para a presidência ou até mesmo para ser o relator dessa CPMI. Então, ele vai explicar para a gente cada detalhe dessa CPMI. O que vai ser essa CPMI? E agora uma pergunta de leigo, tá, Du? Qual a diferença de CPI para CPMI? Que uma CPMI é uma comissão parlamentar mista de inquérito. Inquérito é investigação. E mista é por quê? É porque ela mistura deputados federais e senadores. Então, normalmente, a presidência e a relatoria, ela não fica as duas com senadores ou as duas com deputados federais. Um senador pega provavelmente uma presidência, o deputado federal uma relatoria ou vice-versa. E ela, por exemplo, tem no regimento interno aqui do Congresso que a sua instauração ela é automática. Então, ela tem mais força. Enquanto que uma CPI no Senado ou uma CPI na Câmara, ela precisa ali de uma certa política com o presidente da Casa, porque para ele instaurar essa CPI, ele tem que, por atitude dele, ler o requerimento de instauração. Na CPMI, não, ela é automática. E daí já vem uma novidade. O Pacheco agora acabou de fazer uma coletiva de imprensa em que ele diz que na próxima sessão do Congresso, e ele é o presidente do Congresso, como presidente do Senado, ele vai ler a instauração dessa CPMI. Tá, então, com o Magno Malta, pode colocar aí, por favor. Seja bem-vindo, senador. Como é que está o senhor? Estou bem, obrigado pelo senhor aí, viu? Prazer falar com vocês, prazer. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição. Primeiro, a satisfação de ter o senhor de volta. É força do hábito. Mas vamos lá, de ter o senhor de volta aqui no Senado Federal, um espaço que realmente estava faltando alguém com essa voz forte, firme do senhor. Então, a gente está muito feliz. E o Thiago Asmar já tem a primeira pergunta, né, Asmar? Já tenho. Boa noite aí, Magno. Obrigado aí pela sua participação aqui na nossa live. Magno, eu queria te perguntar, você como um dos candidatos aí para a presidência dessa CPMI tão importante, eu queria te perguntar o seguinte: óbvio que essa CPMI ela é muito importante para revelar a verdade. A gente precisa saber a verdade. Como eu falei para o Eduardo, que seja para culpar a direita, que seja para culpar a esquerda, mas a gente quer saber a verdade, que está muito nebulosa hoje. E, claro, é de se desconfiar que o presidente da República peça sigilo das imagens de uma invasão do Congresso. Isso é muito estranho, para não dizer outra coisa. Agora, uma pergunta que eu quero te dizer. Além dessa investigação, que eu queria que você falasse da importância dessa CPMI com relação a essa investigação, é também importante para devolver a esperança para o povo brasileiro
que é contra a esquerda, porque muita gente falou, agora já era. Pô, caramba, perdemos. Mas não, isso mostra que a direita ainda tem muita força no Congresso e na Câmara dos Deputados. Pode ser uma esperança para esse povo que ficou tão desmotivado como eu, quando viu o Lula ser eleito presidente da República? Eu te agradeço pela pergunta. Vou começar pelo final, citando um texto bíblico em que diz que o guarda de Israel não dorme. Hoje, a Frente Parlamentar Brasil-Israel foi instalada aqui no Senado e não dorme, ele guarda. E esse medo que assalta você, assalta milhões de brasileiros e também a mim, começando pelo final, é que estão tentando fazer um cerco ideológico e nos encurralar de forma definitiva, como tentam fazer nos Estados Unidos. O cerco ideológico, ideologicamente, em cima de uma mentira. Bom, o 8 de janeiro, deputado André, a quem cumprimento, um menino valoroso do Ceará, é o proponente. Uma CPI tem que ter fato determinado. Eduardo acabou de falar sobre o Capitólio. O fato determinado aqui, que é o Senado, é com base na destruição que houve no dia 8. E que eles estão dizendo que foram atos terroristas. Tudo bem. O que nós queremos saber é quem é o terrorista e quem é o inocente. Quem falhou, quem se omitiu. Porque uma CPI tem poder de polícia e poder de justiça. Então, ela não precisa pedir bênção a ninguém. Então, ela pode requerer todas as imagens, e aí, já citando os 100 anos de segredo nas imagens do Palácio do Planalto, para esse presidente que gostava de repetir na campanha que Bolsonaro botava sigilo de 100 anos. Aliás, novidade nenhuma, porque são contraditórios mesmo e gostam muito de mentira e mente na cara dura. Então, o fato determinado está posto. Então, houve um quebra-quebra. Ok. Então, nós queremos saber quem são os inocentes, quem deve e quem não deve. Nós não estamos criminalizando ninguém. Quem deve, quem não deve. Alguém se vestiu de patriota e infiltrou? Nós vamos saber. Bom, muitas dessas imagens já estão nas mãos das pessoas aí, nos hábitos da vida. Muito claras. Mas nós queremos saber quem elas são. Bom, algum patriota se empolgou e quebrou alguma coisa, ele vai pagar. Agora, o que não se pode é pegar um monte de pessoas inocentes e colocar dentro de um monte de ônibus e dizer assim, estamos levando vocês para um lugar seguro. Vocês vão para a rodoviária, vão voltar para casa. Esqueça os ônibus que vocês vieram. Quando elas descobriram, elas estavam numa audiência de custódia, assinando um termo de culpa e receberam voz de prisão depois de ter sido anunciado que iria para um lugar seguro. Está no ordenamento jurídico, isso é normal, isso é um ato antidemocrático ou democrático? Claro que é antidemocrático. Por exemplo, queimar a imagem de Borba Gato é um ato democrático ou antidemocrático? Inverteram-se as coisas? Não, isso é um ato democrático. O MST já invadiu a Câmara quando eu era deputado federal. Um ato antidemocrático ou democrático? Não, hoje é democrático. Hoje é democrático. Já invadiu o Supremo Tribunal Federal, o MST. É um ato democrático ou antidemocrático? Não. Passou como um ato democrático, ninguém falou nada. Pois bem, nós precisamos, com uma CPI, revelar a verdade, porque alguém vai ter que pedir perdão, desculpa, às senhoras de 80 anos, pessoas com câncer, um menino com síndrome, um autista, um mendigo preso, e quem está falando é quem visitou a Papuda várias vezes, no meu caso, e visitei a Colmeia várias vezes também, né? Estive e não passei menos de 9 horas em nenhuma delas, conversando pessoalmente. Nós identificamos o sofrimento imposto, a tortura, aquilo que o STF dizia na época, né? Porque num determinado momento apoiou a Lava Jato, depois já não apoiou mais. Quando saíram dos personagens do PT, começaram a chegar no PSDB, não teve mais apoio. E dizia que era tortura, prender o cara, torturava até ele fazer a delação dele. O que estão fazendo com patriotas inocentes que vieram para cá lutar porque não quer aborto, quer a família, porque luta contra as drogas, porque luta por uma escola sem partido. Eles vieram por esses ideais, eles não vieram destruir nada, mas querem colar isso agora
como atos terroristas. Bom, então nós queremos saber, porque tem muita fala já posta, de que houve omissão de autoridades. Quais autoridades? Houve omissão mesmo? Eles foram avisados? Por que desfizeram a guarda, que guarda aí os poderes, e que tem um efetivo, e o efetivo foi retirado? É verdade ou é mentira? Agora, quem são os terroristas? Nós precisamos descobrir no meio dessas pessoas alguém que tenha pelo menos o nível de César Battisti para chamar de terrorista. Porque se não tiver uma paridade com César Battisti, que já foi inocentado pela nossa corte, não tem terrorista. O que nós temos que fazer é enfrentar esse debate para que essa pecha não colhe no povo brasileiro de bem. Pecha de terrorista, no cara com câncer, com a bolsa de colostomia, que foi pedir comida, virou terrorista. Então, hoje começou a soltura, desde ontem, de algumas pessoas com tornozeleira. Eu lamento, porque eu sou o autor da lei que criou a tornozeleira. Mas não foi para colocar na perna de inocente. O cara está cumprindo um semiaberto, ele vai de tornozeleira. A minha intenção. Então, eu acho a importância e o regimento das duas casas, ou seja, o regimento comum diz que uma CPMI se auto-instala. Ela está instalada. Basta tão somente ler. Se o presidente Pacheco vai ler, parabéns a ele, porque faz parte do discurso dele quando ele tomou posse agora, pela segunda vez. Ele disse, então, que cumpriria a Constituição e colocaria o Senado no seu devido lugar. Agora, com relação à minha indicação, e eu recebo com muita alegria, assim, alguns parlamentares vieram falar comigo, comentar comigo, parlamentares, deputados federais e senadores, sobre essa possibilidade. Deve ser por conta das CPIs que comandei, CPI de narcotráfico, CPI da pedofilia, maus tratos, e conheço esse terreno, né? E me fico agradecido. Sim, Eduardo. É isso que eu ia perguntar. Explica para as pessoas que aqui muitos dos que nos assistem, né, não estão habituados com o papel, a atribuição de um parlamentar, de um senador. Muitos jovens, provavelmente, vai ser a primeira vez que eles vão ver uma comissão parlamentar de inquérito. O que exatamente faz um presidente e um relator? Por que é tão importante essas duas figuras numa CPMI? E, Du, antes dele responder, agradecer aí, já temos 5.400 pessoas. Deixa o like, galera. Deixa o like e compartilha para a gente ter cada vez mais pessoas na live para saberem toda a verdade sobre o que está acontecendo agora na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Bom, uma CPI, primeiro, para que vocês entendam, as pessoas que têm dificuldade de entender. Uma CPMI, ela junta as duas casas, Senado e Câmara. A CPI é de uma casa só. Eu comandei CPIs, nunca comandei CPMI. Mas são iguais, há um regimento comum. O presidente da CPI, ele é juiz. CPI tem poder de justiça e de polícia. Uma CPI não precisa pedir bênção a ninguém para quebrar sigilo. Não pode quebrar sigilo aleatório. Se votar os requerimentos, requerimento de convocação. Por exemplo, vocês viram muitos equívocos na CPI do Covid. Equívoco, eles conhecem o regimento, mas coisas que foram feitas de propósito, tipo, assim, você lê uma relação e o sigilo está quebrado. Não existe isso, absolutamente, não é? Você precisa ter, pelo poder de juiz que tem, você não pode prevaricar e você precisa ter fatos e requerer também, não precisa pedir bênção a ninguém. Convocação, sim. Pode convocar autoridades? Pode, sim. Digo para vocês uma coisa. Na CPI do Covid, eles blindaram os governadores, dizendo que não podia convocar autoridade. Quando presidia a CPI do narcotráfico, o ministro da Justiça era o senador Renan Calheiros. E eu o convidei. E o senador Renan Calheiros, enquanto ministro da Justiça, foi à CPI do narcotráfico. E eu digo a você que colaborou muito, porque eram casos muito emblemáticos que envolvia criminosos e que estavam muitas vezes protegidos, porque era na época de um procurador, esqueci o nome dele, que era chamado engavetador da Justiça, e tinha muitos problemas. Da autoridade pode. Todo servidor público, esse é obrigado. Esse, você não tem que convocar, você pode
convidar, você pode convocar. Agora, se você faz uma audiência pública para debater, por exemplo, um tema de lei que envolve tudo isso, você quer trazer especialistas, você faz uma audiência pública, mas o resto é tudo oitiva. E a oitiva é por convocação. E uma vez convocado, você não pode dizer que não vem, porque aí o presidente leva, aí sim, ele pode fazer sozinho, ele reconvoca ou faz valer debaixo de vara, que é o termo, ou seja, a pessoa virá trazida pela Polícia Federal. Então, é juiz, uma CPI e polícia, poder de justiça e poder de polícia. Por isso, nós temos muita esperança na instalação para saber a verdade, para saber quem é que vai pedir perdão às pessoas presas ainda, a essas famílias sofridas que estão chorando. Muita gente, nesse momento, está nos vendo, estão sofrendo, leu a lista e não viu o nome do pai, não está o nome da filha, disse que nunca fez nada, sou servidor público, medo de perder meu emprego, e nós podemos tomar algumas providências, convocar, por exemplo, a empresa, sabe, que servia aquele lixo lá, que agora a comida melhorou, depois da nossa visita lá. Até aqueles que estão cumprindo 30 anos, até Marcola está comendo melhor agora, porque Marcola veio de presente para Brasília, né? Veio de presente para Brasília. Então, até a comida dele melhorou. Quem está cumprindo 15 anos, 30 anos, latrocínio, sequestro seguido de morte, até a deles melhorou com a presença dos patriotas. Veja como a presença de patriota faz. Eu estava dentro da Papuda e não conseguia andar com as pernas tremendo de ouvir todas as alas cantando o hino nacional ao mesmo tempo. Eu estava dentro da colmeia, chorando, ao ver todas aquelas mulheres cantando o hino nacional e cantando hinos, e orando, e um hino que toca muito em mim, elas cantando porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Então, você, milhares de brasileiros que estão nos vendo, e você que me deu a oportunidade de estar falando com você, esse cerco não se fechará, porque há um hiato, há uma abertura entre a verdade e a mentira. O guarda de Israel não dorme. Essa CPMI será o ato esclarecedor. Agora, porque muitos não querem, tem que explicar por que não quer. E querem esconder a imagem, precisa explicar por que quer esconder a imagem. Senador, vamos descobrir. Sim. Isso é estranho. Na Câmara, por vezes, o pessoal do PT subia à tribuna, discursava, falando de atentados contra a democracia, terroristas, etc. Aí a gente ia nele com papel lá para a CPMI, para assina aqui então, vou te passar o link para assinatura da CPMI. E eles não assinavam. No Senado isso ocorria também? Sim, sim. Não retirava, ia assim, ia lá e retirava a assinatura. Hoje o troço está meio eletrônico, está meio complicado. Mas quando você assinava o papel, era só o presidente ler. O número de assinatura é tantos, caiu, né? Fulano e fulano e fulano tirou. Hoje não. Um jornalista me perguntou ali, quantos o senhor acha que tem a possibilidade de retirar a assinatura? Eu falei, acho que nenhum. As pessoas que assinaram, ninguém. Mas não tem governista, eu não sei, não posso poder te explicar. Agora, eu acho que quem assinou, e é governista, assinou porque dói nele. Sentimento familiar, sentimento de vida, que se o cerco se fechar, vai fechar para ele também. Amanhã, os filhos e os netos vão clamar por socorro e vão chorar, e não vai existir alguém para escutar esse choro. Então, nesse momento, enquanto nós estamos aqui, vamos escutar o choro, o lamento. Então, eu sei que na vida pública tem muita mosca de padaria, só que é tal onde tem doce. E esse governo está disposto a dar doce. E as moscas de padaria existem. Mas eu espero de que quem assinou a CPI não retire a assinatura, porque a sociedade brasileira está acordada. Antigamente era só num papel, uma notinha de rodapé. Hoje não. As redes sociais estão aí, os patriotas estão assistindo. Eles sabem, se alguém retirar a assinatura, vai pagar o preço. Ele vai se auto-amordaçar, vai se auto-algemar, vai tirar sua liberdade desnecessariamente. Vai perder o direito de andar no shopping, de andar no aeroporto, de abraçar as crianças, de ir na feira, porque não vai ter condição de se encontrar com o povo. Então, ninguém vai cometer a loucura de retirar a assinatura. Não cometa. Se qualquer deputado ou senador está pensando nisso por causa de um carguinho do governo federal,
Guarda a sua integridade, meu amigo, a sua honra, o seu caráter vale mais do que isso, do que um carguinho. 4 anos passa muito rápido. A Bíblia diz que a vida é como uma nuvem que aparece e desaparece. Um mandato é pior ainda, sabe? Eu tive 4 anos fora dessa casa, foi ontem, sabe? Mas não estive fora da luta pela vida e pela liberdade. Então, não vamos permitir que nós recebamos a pecha de terroristas, quando, na verdade, nós precisamos identificar alguém que, pelo menos, tenha 10% de César e Batista, aí realmente nós vamos dizer que teve terrorista no negócio. Ô, Magno, você fala sobre essa situação de terroristas, né? Que a gente não via a mídia chamar as pessoas do MST naquela invasão de terroristas. Então eu vou entrar num assunto que eu entendo bem, que é a mídia, né? Porque eu tenho vergonha de ser jornalista no Brasil. Eu rasgaria o meu diploma, a sorte é que eu nem acho esse diploma, que eu tenho vergonha de ser jornalista no Brasil diante do que a mídia faz hoje em dia. Como é que é para senadores e deputados também, para vocês que veem toda essa cobertura, esse papel da mídia hoje? Porque eu costumo falar que a grande imprensa hoje, liderada pela Rede Globo, é um órgão de comunicação da esquerda. Eles não têm mais outro papel, eles não informam mais, eles desinformam ou dão opinião sempre a favor. E eles enchem a boca para chamar de terrorista. Eu fui obrigado a ver um bando de jornalistas da Globo News sendo a favor do aumento da gasolina, dizendo que pobre não tem carro, que só rico vai ser prejudicado. Eu fui obrigado a ver isso. Então a gente vê cada vergonha, e eu queria saber de você, e do Dudu também, como é que é para vocês, parlamentares, senadores, deputados, ver esse papel da mídia hoje? Porque é uma covardia, é uma afronta ao povo brasileiro. Pobre tem carro, e carro mil, usado, e que muitas vezes comprou para pagar em 60 vezes, não está nem no meio do caminho ainda. É uma vergonha o que estão fazendo, se tornaram órgão oficial, mas por interesses pessoais. A eles eu deixo a mesma mensagem. Cuidado, porque o choro dos seus filhos, dos seus netos, não será ouvido. Não, e quantos Uberes deixaram de estar desempregados porque tem o Uber, é gasolina. Sim, se não tenha dúvida, um aumento do salário mínimo de R$18. Quem dizia que quem ia isentar de imposto de renda quem ganha R$5.000. Hoje você ganha um salário e meio, você vai pagar imposto de renda. Então nós estamos vivendo num emaranhado ideológico. Nós estamos vivendo num momento em que eles querem transformar o Brasil, de fato, na Venezuela. Acaba-se com tudo, cria-se o Estado bolivariano, cria-se a polícia bolivariana, exclui-se todas as polícias, criminaliza os policiais de bem, policiais sérios que estão com medo de trabalhar, que estão com medo de agir, sacerdotes da segurança pública. Além de ter o bandido contra ele, agora ele tem as autoridades. Então, tudo isso envergonha muito a gente de ver o contorcionismo jornalísticos que eles tentam fazer no sentido de querer justificar o aumento da gasolina e dizer que é a favor porque vai punir só os ricos. Rico é que deve ter gasolina alta. Assim, uma coisa que na cabeça mais indouta, mais simples do planeta, não consegue entrar. Mas tudo isso é porque apareceu uma figura chamada Jair Bolsonaro, que enfrentou o sistema não quer ser enfrentado, se sentiu afrontado. Então, todo mundo que tem qualquer ligação com esse Jair Bolsonaro, que tenha votado nele, que tenha andado com ele, que repete as mesmas coisas, as bandeiras, o vento é a mesma coisa, de vida, de valores, de princípios, esse cara vai ter que virar um terraplanista, vai ter que virar um genocida, esse cara vai ter que virar agora, por final, um terrorista. Só que o guarda de Israel não dorme. Essa CPMI, e nós brasileiros, eu falo por mim, Eduardo está falando por ele, mas esses milhares que estão aí ligados conosco, agora eu nem sei quantas pessoas estão nos vendo, mas... São 7.100 pessoas. 10.100 pessoas? 7.100. Esses brasileiros não vão se calar, não vão se acovardar, não se acovardem, por favor, porque senão, se você se calar hoje, ninguém vai ouvir o grito do seu neto amanhã. Então, esse cerco ideológico, assim, falo em nome da minha fé, em nome de Deus, não vai se instalar. Não vai se instalar esse cerco ideológico. Nós vamos enfrentá-los com a verdade. A verdade liberta. A verdade liberta.
e a CPI, uma vez instalada, certamente nós cumpriremos esse papel. Eu vejo assim com muita tristeza de ver muitos senadores e deputados batendo palma para isso, sabe? Porque essas pessoas não pensam na família delas, não pensam nas gerações vindouras e futuras, que viverão como escravos na Babilônia se nós não reagirmos. Nós vamos reagir até por eles, pela família deles, pelos filhos deles, porque nós temos compromisso com a vida. Nós temos compromisso com os valores. Passaram a vida inteira chamando Bolsonaro de miliciano. Hoje tem uma ministra... Ministra do Turismo. Ministra do Turismo para substituir aquele sanfoneiro é brabo. Assim, depois de Gilson, a gente não lembra nem que o Brasil já teve ministro do Turismo, com todo respeito aos outros. A gente nem lembra, né? A gente nem lembra. Mas ministra do Turismo... Quer dizer, mas isso hoje não. Isso não é antidemocrático ser miliciano, não. É até bacana, né? Então, eu já vi de tudo na vida, sou um homem que já vi de tudo. Eu só falto uma coisa na vida, é ver chover para cima, diante do que está acontecendo com o Brasil. E o que depender de mim, eu vou cumprir o meu papel. Assim, já não fico mais envergonhado, porque eu não quero sentir vergonha por ninguém. Se eles não têm vergonha, não sou eu que vou sentir. Minha mãe dizia, meu filho, careta fica na cara de quem faz. Careta fica na cara de quem faz. E eles estão fazendo careta. A mídia está fazendo careta. É tão ridículo ver essas comentaristas. Eu não vou dar nome aqui, né? Eu não vou dar nome. Mas ver essas comentaristas gaguejando para justificar um injustificável. Meu Deus do céu. Você não pode entender uma outra coisa. Aquilo não é de graça. Eles não são entidade filantrópica. Eles não estão atendendo a entidade filantrópica, né? Então, tudo que vocês estão recebendo agora é efêmero e passageiro, seus jornalistas. Porque é o seguinte, Deus está vendo. O povo não é bobo. O povo não é bobo. Vamos em frente. Eu não sei se consegui responder, eu sou compulsivo. Assim, se você me der a palavra e não tomar a palavra, é um problema seríssimo. Eu vou embora, entendeu? Uma pergunta para vocês dois. Uma pergunta para vocês dois, como políticos. A outra pergunta era para nós dois também, eu falei sozinho. Primeiro, galera... O senhor é o convidado, senador. Fica à vontade. Fica à vontade. E, é o nosso recorde de audiência por enquanto, 7.600 pessoas. Então, galera, deixa o like, se inscreva no canal Pilhado, que é o meu canal. Se inscreva no canal do Eduardo Bolsonaro. É muito importante que vocês se inscrevam nos canais do YouTube. Não deixa de se inscrever e de deixar o like, porque a gente está começando a ganhar uma audiência. E, lembrando... As redes sociais não estão engajando tanto o conteúdo de direita. A gente precisa de vocês. Então, deixa o like e se inscrevam nos canais. Canal Pilhado, que é o meu canal no YouTube, e o canal do Eduardo Bolsonaro. Não deixa de se inscrever e de deixar o like, que a gente está batendo recorde hoje aqui de audiência. Uma pergunta para vocês dois. Quando ele diz não podemos deixar ninguém voltar atrás, isso me deixou preocupado, como leigo. Porque quando eu soube foi protocolada a CPMI, eu já comemorei. Opa, vamos ter a CPMI. Não é certeza ainda. O Lula, o governo Lula, eles podem fazer uma força ali e fazer algumas pessoas voltarem atrás? Pode. Estão fazendo. Estão fazendo. Né? E qualquer um que estivesse no lugar dele tentava fazer. Né? Ele tem que fazer, está fazendo o dele, nós fazemos o nosso. Né? Uma queda de braço. Só que... Então ainda não é certo que vai ter a CPMI. Não, é certo que vai ter. Eu acredito que ninguém vai retirar. Primeiro, quem está doidinho para retirar, se é que existe, para ganhar um açúcarzinho lá, não tem coragem. São milhões de brasileiros assistindo, estão de olho no cara, estão no pé dele. E ele sabe que não pode retirar. Então, quer dizer, é essa força do povo. É a força do povo brasileiro que ama o seu chão natal, o seu torrão natal, o seu chão pátrio, e que está esperançoso desse momento, para que essa conta ideológica não se feche. Então, mais trabalho está fazendo muito, né? Está fazendo muito. A gente sabe de informações e os próprios senadores e deputados federais falam. Eu fui procurado, fui chamado, né? E nessa hora, amigo, para poder barrar essa CPMI, uma CPMI agora vai tirar o foco da reforma tributária. Vai não, manda a reforma tributária. A gente quer reforma tributária, né? Manda para cá, né? Até porque não sei nem se dá tempo, porque em 60 dias, o que esse país foi como um foguete com Paulo Guedes,
como ministro do melhor presidente que esse país já teve, Jair Bolsonaro, com 60 dias já degringolou, irmão. Nós estamos pisando no limiar da desgraça. Então, por isso o povo está muito ávido e olhando para aqueles que possa estar sentindo aquele momento de fraqueza para retirar a assinatura, para ganhar alguma coisa nesse momento. Então, não acredito que quem assinou vai tirar. Eu também acredito que não. Porque é o seguinte, mas nesse caso daí não foram uma enxurrada de assinaturas esporádicas. Né? Muitas das vezes, e principalmente no passado, quando você coletava assinaturas no papel, você ia no plenário, normalmente ali falando, né, parlamentar por parlamentar, às vezes, por descuido, alguém poderia assinar para depois retirar. Só que agora não, agora a assinatura ela é eletrônica e esse foi um processo construído pouco a pouco. O que eu quero dizer com isso? É que todos que assinaram com consciência do que estavam fazendo. É por isso que o senador Magno Malta ele tem tanta firmeza e certeza de que ninguém vai retirar. Ou se retirar, não vai retirar o número necessário. Né? Na Câmara aqui a gente precisa de 171 assinaturas e foram protocoladas, se não estiver enganado, 183, mais ou menos. Então seria preciso aí retirar 12, pelo menos, assinaturas. Eu acho que não vai acontecer. Né? Mas é bom ficar de olho. E aquele que ousar retirar, olha, ele vai estar com o holofote todinho em cima dele. Se a imprensa não vai dar notoriedade... né? E vocês têm que expor quem retirar. Isso daí é público. Isso daí é público, todo mundo vai ficar sabendo. Não se preocupe que eu quero crer que não acontecerá. Mas se acontecer, esse deputado ele vai ter muito a se explicar. Senador, eu não queria tomar mais o tempo do senhor, não. Estou vendo aí que o senhor está no Senado. Vou agradecer a participação do senhor, mais do que quase triplicou a nossa audiência aqui agora, só do senhor falando. Muito obrigado pelo esclarecimento. Não sei se o Thiago Asmar tem mais alguma pergunta. Eu, por mim, manteria o Magno aí com a gente. Ele fala bem pra caramba, mas sei que ele deve ter as obrigações dele. Só quero te perguntar rapidinho, senador, como é que é para um cara que está na política há tanto tempo escutar de um presidente da República que teve um governo repleto de escândalos de corrupção, que a fome no Brasil é culpa de quem come muito? Isso, para mim, hoje, acabou. Hoje virou piada. Porque é muito mais honesto um político falar que a fome no Brasil se deve muito à corrupção política, que a gente sabe que tem adoidado, do que a quem come muito. Só faltava agora querer culpar a galera que é meio gulosa pela fome no Brasil. Chegou a ser... Vai culpar o Flávio Dino. Eu não entendi o final. Não, chegou a ser constrangedor culpar as pessoas que comem um pouco a mais pela fome no Brasil. É que o Lula ele fez uma fala recentemente dizendo isso, né? Falando que tem muita gente no Brasil que come muito, ou alguma coisa nesse sentido. Atribuindo a essas pessoas... Que é produzido muito alimento no Brasil. Seria suficiente para toda a população. Então, se tem gente que passa fome, é porque tem gente que está comendo mais do que deve. Então é o seguinte, as pessoas estão até me mostrando aqui. Lula, se tem gente com fome, tem gente comendo demais. Exatamente, a Lava Jato provou que tinha gente comendo demais. A Lava Jato provou que tinha gente comendo demais. O Lula está certo. Inclusive ele, os dois meninos dele, dois meninos traquinos que viraram milionários da noite para o dia. Todos eles estavam comendo muito. Um cara de terceiro escalão na Petrobras foi lá e fez a sua delação e devolveu 300 milhões. Só bilionário de milhões. E que agora todo mundo está virando inocente. E os inocentes estão indo para a cadeia. Mas essa gente que comia demais, eu espero em Deus que a gente consiga parar essa sanha, porque todos eles já estão até em ministérios, né? Voltaram a ser autoridade, né? E quem mostrou o monte de comida que eles comiam virou alvo, né? Então, assim, é o poste mijando no cachorro mesmo, só falta ver chover para cima, e depois aquela fala dele na campanha dizendo o seguinte, que o agronegócio... Eu fui visitar a ministra Rosa Weber, juntamente com o nosso líder, aqui o Marinho, e mais o Mourão, para falar exatamente sobre a questão da nossa, que é da atribuição de um senador, também fiscalizar. Mas fomos impedidos de entrar.
e fomos falar que nós, nesse momento, nós não estamos tentando fulanizar. O que nós queremos é resolver um problema. Vocês querem saber quem são os bandidos? Nós também queremos. Nós também queremos. Mas tem gente inocente que precisa sair. Tal. E assim, ela conversando com o Mourão, e Mourão é gaúcho, ela também, e ela falou a região dela, ela disse, minha família é do agronegócio. Eu não falei nada, só ouvi. Aqui no meu coração eu falei, poxa, graças a Deus. Né? É do agronegócio a família dela. E o Lula disse que o agronegócio no Brasil ia se ver com ele. Né? Aqui o agronegócio é fascista. O agronegócio é fascista. Né? Aí quando ela falou aquilo, eu falei, meu Deus do céu, eu senti uma alegria no meu coração. Então, o agronegócio é fascista. Eles plantam aqui até o que não deve. O que não deve? Na verdade, está chamando o agronegócio de fascista, porque todos os países que levaram o dinheiro do BNDES, eles não plantam muita soja, eles plantam muita maconha, pô. Eles plantam muita cocaína, eles não plantam algodão, planta cocaína, planta coca, planta maconha. Será que esse é um recado de dizer assim, ó, vamos diminuir o que vocês plantam, porque daqui a pouco nós vamos plantar no Brasil maconha também. Olha, se o modelo que ele disse ideal é o cubano, chinês, nós não estamos discutindo que alguém ganhou a eleição e Bolsonaro perdeu. Nós estamos vivendo uma mudança de regime. Assim, de maneira muito bruta, sem pedir licença. E sem querer discussão. Vocês vão ter que engolir, acabou. E acabou. Então, na verdade, no fundo, o que está no seu inconsciente, você acaba verbalizando. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Quando o Lula disse que tinha gente comendo demais, ele estava pensando nos meninos dele. Perfeito. Senador, muito obrigado por ter atendido a gente aí quase que em cima da hora, de ontem para hoje. Os esclarecimentos foram excelentes e eu de coração espero que o senhor tenha... Protagonismo o senhor vai ter, porque o senhor tem esse coração valente aí, muita coragem, muita inteligência, mas se for presidente ou relator dessa CPMI, certamente vai ser muito bem-vindo. Que honra te conhecer, senador. Muito obrigado. Foi meu. Só vou fazer um pedido aí para os internautas que estão vendo você, que me sigam nas minhas redes. É só Magno Malta mesmo, com a bolinha azul lá, que o resto não é. Os petistas inventaram um monte de Magno Malta para poder desviar, né? Então, é Magno Malta mesmo. E às 20 horas eu vou fazer uma live, vou falar sobre as pessoas que saíram do presídio ontem e hoje e fazer uma retrospectiva até o momento de hoje à tarde, quando nós anunciamos numa coletiva, parabéns ao André Fernandes, e a gente estava junto lá, eu, Eduardo, o anúncio da chegada da CPMI. Eu estarei nessa live às 20 horas. Obrigado pela oportunidade. Valeu, senador. Tamo junto. Pessoal, tá aí, ó. Segue lá o senador Magno Malta nas redes sociais dele, @MagnoMalta, bem facinho. Ele que é do mesmo partido que eu, é do PL, dele, do Espírito Santo, né? Vem aí cheio de energia para reforçar. Eu acho que ele nunca deveria ter saído dessa posição de senador, porque quem acompanha a política sabe, né, que no primeiro mandato dele lá atrás ele já arrebentava. Né? Eu gosto muito dos discursos dele, já sigo nas redes sociais, então fica o conselho aqui para vocês assistirem também. Bom, rapaziada, a gente segue aqui, né, com o nosso pé direito, e agora eu queria falar com o Eduardo, né, porque eu acho um absurdo essa situação. A gente está com 8.600 pessoas ainda. Galera, deixa o seu like, a gente chegou a bater 9.000 pessoas simultâneas. Deixa o like, se inscreva no canal Pilhado, que é o meu canal, se inscreva no canal do Du, que é o canal do Eduardo Bolsonaro. A gente precisa crescer os canais e nisso a gente precisa de vocês, de uma comunidade unida e sempre compartilhando. E senta o dedo no like. Você que está no YouTube, no Facebook, não deixa de deixar o like para que o vídeo seja mais recomendado posteriormente. Agora, Du, como é que foi escutar isso? Que o Lula diz que... Aqui é meu Instagram, hein? @Thiago_Asmar, já que o Magno está dando essa moral. Siga lá, que estão me boicotando no Instagram também. E aqui o do Eduardo, Bolsonaro SP. Du, quer dizer que agora a fome não é culpa de político que rouba. É culpa de quem come um pouquinho a mais do que deve. É até brincadeira escutar isso, né? Mas o Lula está seguindo a coerência dele, né? Vale lembrar também que não faz muito tempo ele falou que é um absurdo quem tem mais de uma televisão em casa,
que a classe média ostenta muito. E na cabeça dele é isso mesmo. Você continua o raciocínio, você vai conseguir entender perfeitamente o que ele pensa sobre o ladrão de celular. Só que o ladrão de celular, muitas vezes, ele vira um latrocida. A diferença do ladrão de celular para o latrocida é que o latrocida aperta o gatilho, né? O ladrão do celular, não. E o ladrão, ele é um sujeito perverso. Ele não é um cara que está ali para pegar o teu celular para comprar o leitinho das crianças. É que ele não quer acordar, ele não quer pegar ônibus cedo, ele não quer ter carteira assinada, ele não quer se qualificar. É literalmente um vagabundo. Então, esse daí é o capital político do Lula. Ele está defendendo o capital político dele, são as pessoas que votaram nele. Se você for olhar as urnas que foram parar lá dentro dos presídios, os presos provisórios votando, deu Lula quase 100%, não foi à toa. Né? Agora, como é que você corrige isso? É punindo o bandido, é punindo o criminoso. Né? Não tem esse, vamos dar uma segunda chance. A legislação brasileira e o Poder Judiciário dão a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. É por isso que você vê, né, com certa frequência, a polícia prendendo em flagrante o bandido e com aquela ficha criminal que dá a volta no quarteirão. É por quê? É porque tem forte o desencarceramento. Para finalizar, né, uma decisão de um dos ministros do STF também, para acomodar esses manifestantes que estavam chegando nos presídios aqui, da Papuda, os homens, e na Colmeia, as mulheres, para que não houvesse uma superlotação, teve a ordem de soltar outros presos, né, para que comportassem os novos que estavam chegando, os manifestantes de verde e amarelo. É impressionante. Mas, Asmar, eu vou mudar aqui a pauta, porque eu virei notícia, Asmar. Poxa, fiz um calendário, né? Tô achando que trabalhar enobrece o homem, montei um negócio, coloquei adiante uma marca, Bolsonaro Store, lancei o calendário, o site foi até derrubado. Né? A gente está com suspeita aí de ataque hacker para derrubar o site. Hoje em dia, só voltou ao normal agora de manhã, né? Voltou ao normal, mas eu queria que rodasse aí a propaganda, né, do calendário do presidente Bolsonaro para tecer alguns esclarecimentos. Quem conhece o passado consegue enxergar melhor o futuro. E é para manter vivo na sua memória os bons trabalhos do presidente Jair Bolsonaro é que eu te convido a conhecer o calendário da Bolsonaro Store. Além de fotos exclusivas e de qualidade, você ainda vai poder relembrar diversas das vitórias do presidente Jair Bolsonaro, o melhor presidente da história da nossa República. E a propósito, o nosso sonho segue mais vivo do que nunca. Esse momento não tem preço. Servir a pátria como chefe do executivo. Isso só está sendo possível porque Deus preservou a minha vida. E vocês acreditaram em mim. O que ocorre aí, pilhado? O pessoal veio me zoar falando, poxa, estamos quase no mês 3, está lançando um calendário. Eu compreendo, gente, mas esse calendário aí não é para você se lembrar dos feriados ou fazer um cronograma da sua rotina. É principalmente para você lembrar dos feitos do presidente Bolsonaro. Então, compra esse calendário, normalmente, quem gosta do presidente. Né? Coloca aí um pouquinho do que aconteceu aí de meme e de matéria da imprensa. Na verdade, a Veja, ela até fez uma matéria justa e honesta. Aí, no caso, aí, o Joaquim Teixeira me zoando. Um tic-tac de pelúcia iria vender como água no deserto. Fica a dica para o Bolsonaro Store. Esse aí é uma zoeira. Mas a gente chegou a parar no Trend Topics do Twitter, como um dos assuntos mais comentados. Aí a matériazinha da UOL, da Veja. Né? Ô, Du, mas agora deixa eu falar uma coisa aqui de quem tá fora, tá? O que é melhor? Você ser político e um empresário que faz um negócio honesto, ou você ser um político ladrão, né? Porque a gente vê, não estou falando o nome de ninguém aqui não, tá? Mas a gente vê muitas pessoas aí que estão na política milionárias, e eu não estou falando novidade nenhuma, tá? A gente vê vários políticos, eu sou do Rio de Janeiro, você também. Você vai lá na Vieira Soto, que é a rua da Praia de Ipanema,
a Delfim Moreira, que é a Rua do Leblon, da Praia do Leblon, repleto de político vivendo ali. E detalhe, um apartamento ali é 40 milhões, é 50 milhões. O salário de um deputado, de um senador, não passa de 45 mil, certo? Estou errado? Tá certo, é 33 bruto, tá indo para 36. Então, assim. É isso que eu falo. Aí, você é político, você pode ser empresário. Você está fazendo um negócio e você não está escondendo de ninguém. Ainda está gerando emprego ainda. Ainda está gerando emprego ainda. Né? O que deveria ser uma atitude louvável, não, é criticada. Né? E é engraçado que, por exemplo, os filhos do Lula, o senador Magno Malta estava lembrando aí. O pessoal, poxa, o Ronaldinho dos negócios, o cara limpava estrume de elefante e virou milionário, fechou contrato com a Oi. O outro, né, abriu uma empresa de consultoria, foram ver a consultoria que ele dava, era um copia e cola do Wikipedia, né, ganhando ali alguns milhões para fazer isso. Então, isso daí é que é o desonroso, o bizarro. Mas eu estou acostumado com a esquerda, né, tirando sarro com quem trabalha. Quando teve aquela minha indicação para a Embaixada dos Estados Unidos, muita gente veio me zoar. Ah, fritou hambúrguer nos Estados Unidos. Fritei sim, qual o problema? Era filho de deputado, fui lá, tive um trabalho honesto, pagava o meu aluguel, pagava minhas contas lá nos Estados Unidos, ainda voltei feliz da vida, consegui comprar uma câmera, aprendi da cultura americana, né? Percebi que lá realmente o cara que tem um trabalho humilde consegue ter um certo conforto na vida dele, que o brasileiro aqui não tem, justamente porque o governo cobra muito imposto, principalmente, né? Você vê só, 69 centavos a mais na gasolina não vai ter impacto no meu orçamento tão forte. Agora, naquele ajudante de pedreiro, naquele cozinheiro que tem, né, uma profissão mais humilde, que vai para o trabalho no seu golzinho 1000 usado, como o senador Magno Malta também bem disse, né, parcelado, a perder de vista, para esse cara, para ele encher o tanque do carro dele, R$38 a mais vai fazer muita diferença. E esse reajuste aí do Lula de R$18 no salário mínimo não vai nem cobrir para ele encher o tanque de gasolina do carro dele. Né? E por aí vai o Brasil. Mas, enfim, é sempre importante a gente expor, né, essa hipocrisia da esquerda que tira sarro com quem trabalha, né, como se fosse digno apenas o que eles fazem e não o que os outros fazem. Agora, uma coisa, galera, que é importante a gente dizer, tá? A gente está muito bem de audiência hoje. O programa Pé Direito é toda segunda-feira, às 6 horas da tarde. Então, já coloca no seu despertador, já ativa lembrete, toda segunda-feira, às 6 horas da tarde. Hoje a gente está fazendo na terça, porque o Eduardo estava nos Estados Unidos e o voo não possibilitou que ele fizesse ontem. Toda segunda, às 6 horas da tarde, tem o Pé Direito aqui no canal Pilhado, que é o meu canal no YouTube, de pilha mesmo, no canal do Eduardo Bolsonaro. Então já vamos transformar isso num costume. Toda segunda-feira, às 6 horas da tarde, cola com a gente, porque muitas vezes vídeos de direita não estão sendo engajados pelas redes sociais. E a gente precisa muito de vocês e da lealdade de vocês. Toda segunda-feira com a gente, a partir de 6 horas da tarde. Também vamos entrar em outras plataformas, que a gente vai divulgar já já. Tá? A gente vai trazer o programa também em outras plataformas, para ter cada vez um alcance maior, para que a direita comece a ter uma voz. A gente sabe que a mídia hoje é muito corrompida pela esquerda. E aqui no canal Pilhado, que é o meu canal, no canal do Eduardo Bolsonaro, a gente vai trazer verdades da direita. Então, por favor, se inscreva nos dois canais. Não deixa, se você está na live aqui no canal Pilhado, quando fechar, vai no canal do Eduardo Bolsonaro e se inscreve lá. Se você está no canal do Eduardo, vai no canal Pilhado, depois que é o meu canal, e se inscreva. E também nas redes sociais, ó, @BolsonaroSP, que é o Instagram do Edu, e tem também o meu Instagram, que é @Thiago_Asmar. Eu estou sendo boicotado, tá? O Instagram, ele não me acha. Você coloca Thiago_Asmar, o meu é o único verificado, e o meu é o 6º da lista. Eu ia falar isso, tá demorando. Tem que rolar lá para baixo para conseguir te achar, cara. Mas se é verificado no Instagram, ainda assim... É isso, eu não estou sendo achado porque eu falo sobre política e eles estão me minando um pouquinho. Mas se você puder, siga lá, siga também o @BolsonaroSP. E, Du, a gente vai finalizando mais um programa. Você quer tocar mais um assunto? Cara, a gente arrebentou hoje. Batemos 9.000 pessoas aqui com a gente, juntando Facebook e YouTube. Eu queria deixar só 2 vídeos que estão engatilhados aqui. Um é num discurso meu e uma fala do Lula, para a gente falar aí do pai dos pobres. Né? Mais uma máscara aí que, para quem acompanha a política sabe, mas para você que é novinho, para você que
votou acreditando que ia ter picanha e cerveja, vale a pena ouvir. Vamos ver aí o Lula falando sobre isenção de imposto de renda durante a campanha eleitoral e depois uma breve fala que eu tive no plenário hoje ainda. O povo sabe que você prometeu muita coisa que não cumpriu. Inclusive a questão do imposto de renda, que isentar o pessoal do imposto de renda. Eu estou dizendo, eu vou isentar a partir de R$5.000 o imposto de renda. Senhor presidente. Tô falando para ele aqui, tira o pé direito episódio. Senhor presidente, nós sempre acreditamos que depois da tempestade vem a bonança. Mas enquanto a tempestade acontecia no litoral norte de São Paulo, a maior tragédia da história do litoral paulista, Janja e o ministro Flávio Dino pulavam o carnaval. Esses mesmos que sinalizavam virtude quase chorando, falando dos mortos da pandemia, para depois culpar o presidente Bolsonaro, fizeram esse escárnio com o cidadão de São Paulo. Mas depois da tempestade não vem a bonança não, vem aumento de combustível. Lula deu R$18 de aumento do salário mínimo. Isso é, para quem ganha até 2 salários mínimos, que vai ter R$36, né, de aumento, ele não consegue sequer compensar o enchimento do tanque do seu carro Gol. Um golzinho popular daquele 1000, Luiz Lima. Nem para isso vai servir. Então, para quem esperava picanha e cerveja, certamente a gente já sabe que ela não vai vir. E esse governo, só para finalizar, senhor presidente, o líder do governo aqui na Câmara reclamando, pedindo respeito aos deputados para tratar Lula de maneira cortês, como quem diz que quer pacificar, se esqueceu dos últimos 4 anos, quando o Bolsonaro era xingado aqui de genocida, jogavam bola com a cabeça do presidente, e daí para baixo, fora editoriais da Folha, falando que desejavam a morte do presidente da República. Então é melhor eles já irem se acostumando que, olhando aqui para o espectro da direita, nós estamos muito melhores organizados e eles estão acuados. Muito obrigado. Legal, não. Tá. Minuto, deputado Zé Trovão. Eu queria finalizar com um apanhado geral dessa minha fala aí, né? Porque é o seguinte, você repara só, quando eu acabei de falar, quem é que entrou para falar? Zé Trovão, PL de Santa Catarina. Ali no plenário estava o Nicolas Ferreira, estava o André Fernandes, a Júlia Zanata, deputados de outros partidos, Alberto Fraga, Cristonieto, enfim, muita gente da direita no plenário dominando a tribuna, e isso daí depois é repercutido em Voz do Brasil, isso vai para as redes sociais, e a gente começa a entrar nesse combate muito mais forte. Essa é uma resposta, né? Isso daí é uma das utilidades de você ter eleito uma grande bancada mais identificada com a direita, enfim, com o conservadorismo, como você desejar, ou com o próprio presidente Bolsonaro. E além disso, você lembra que o Rogério Marinho concorreu à presidência do Senado, mas perdeu para o Rodrigo Pacheco. No entanto, o Rogério Marinho, acho que ele teve 32 votos. E eu falei, 32 votos, o PT está preocupado, porque com 27 você abre uma CPI no Senado. Pois bem, está aí, né, protocolada já a CPMI do 8 de janeiro, mais uma resposta que esse Congresso aqui está dando, e as duras penas a gente vai, batalha por batalha, né? A gente vai continuar, sim, colocando adiante aqui essas pautas para as quais certamente vocês nos elegeram aqui. Muito obrigado, pessoal. Edu, uma coisa que é muito importante a gente falar, que o Hector está mandando aqui, é o superchat. Se a galera apoia a gente, se a galera curte o nosso trabalho e quiser e puder mandar esses comentários aqui, essas perguntas pagas também, ajudam muito na monetização do canal. Eu agradeço muito ao Hector. O Hector mandou: boa tarde, Pilhado e Eduardo. Falem para o Capita não voltar por enquanto não, porque é certeza que eles estão doidos para fazer a maldade com o capitão. Ele é pedra no sapato de Soros, Schwab e New World Order. Olha aí, o Hector mandando o superchat dele. Obrigado, pessoal. O pessoal às vezes... Desculpa, Asmar. O pessoal às vezes fica falando negócio de calendário, o deputado ganha bem, está pedindo dinheiro. O Soros já mandou R$80 mil para a Mídia Ninja, fora os bilhões que a Open Society Foundation, Oak Foundation, Ford Foundation, esses caras mandam para a militância do mundo inteiro. A gente aqui, às vezes, fica correndo atrás para pegar dinheiro para comprar passagem aérea, para ir palestrar nos Estados Unidos, para ir em algum evento aqui dentro do Brasil mesmo. Pessoal, por trás de todo grande movimento, sempre tem, né, algum incentivo financeiro, porque para você fazer eventos, só falar só de eventos, não vou nem entrar na questão de imprensa e outras coisas mais, mas vamos fazer evento. Pô, você tem que o deslocamento dos caras, né, pagar hotel, alimentação, etc. Então, o que o Hector está falando aí do Jorge Soros é que Jorge Soros é talvez hoje o maior financiador da esquerda mundial. O Schwab é o diretor, o presidente do World Economic Forum, né?
que faz essas teses globalistas, né? Inclusive botaram o dedo no Sri Lanka, deu um problema no Sri Lanka, e agora estão botando o mesmo dedo com a mesma política na Holanda, né? Política que estrangula o produtor agrícola em nome de uma pseudo-política ambiental. E depois ali, né, a nova ordem mundial é o New World Order. Te interrompi, Asmar, desculpa. Não, me interrompeu justamente para explicar minha ignorância. Eu não sabia nada disso. Eu saí vendo aqui, eu li Schwab, eu li Soros, eu nem sabia do que eu estava falando. Mas então, valeu aí ao Hector Almagro, sempre presente. Obrigado aí pelo superchat, obrigado pelo comentário. Galera, não deixa de se inscrever nos canais não, tá? É muito importante pra gente, de coração. Se você está no YouTube, se inscreva no canal do Eduardo Bolsonaro. É só clicar nessa palavra que está bem embaixo aí da sua tela. Inscreva-se. Se inscreva aí no canal do Eduardo Bolsonaro, se inscreva no meu canal, o canal Pilhado, também é muito importante. Deixa o like, não sai da live sem deixar o like. É muito importante, tanto quem está no Facebook, quanto quem está no YouTube. Senta o dedo no like e aqui estão as redes sociais, ó. @BolsonaroSP, pode botar de novo aí, Magno, pra gente. Valeu, garoto. @BolsonaroSP, que é o Instagram do Eduardo Bolsonaro, aí com 5 milhões. E aqui o meu, @Thiago_Asmar. Você vai ter dificuldade para achar, porque eles estão boicotando. É o único verificado. Corre um pouquinho que você vai me achar e siga lá, @Thiago_Asmar. Du, hoje recorde de audiência. Batemos 9 mil pessoas aqui e é só o começo. Deus quiser. Obrigado, Asmar. Boa noite. Fica com Deus. Obrigado aí pela audiência, pessoal. Até a próxima. Tamo junto, rapaziada. Um abraço. Boa noite para todo mundo.